Olá, amigos. Hoje, 18 de julho de 2022, segunda-feira. Conseguimos chegar a tempo aqui, mas vou pedir um minuto que já retorno. Tive que atender aqui uma ligação. Justo agora o pessoal me liga. E aí eu tive que avisar que eu estou aqui entrando aqui numa live. O pessoal me liga justo agora. O pessoal sabe que eu estou aqui para começar com uma live. Aí eu disse que eu estava já praticamente para começar, mas insistiram. Atendi, mas disse, olha, depois da live eu retorno e a gente, né? Mas é assim. Meus amigos, vamos lá. Começando a semana. Deixa eu ajustar aqui mais um pouco aqui. Pessoal, só mais um minuto. Pois é, tive que retornar aqui a ligação aqui. A pessoa insistiu que precisava encaminhar um material para mim. Eu disse que daqui a pouco, depois da live, a gente retorna, né? Bom, gente, vamos lá. No sábado, eu estava muito cansado no sábado e tive várias pequenas interrupções, mas hoje, graças a Deus, deu para dar uma descansada aí no domingo, né? Ontem, e fiz só uma postagem de um vídeo que eu penso que é importante, essa temática toda, né? Da transparência eleitoral, mas a gente depois vai também tratar de questões aqui de âmbito nacional mais para frente, inclusive com propostas, né, com iniciativas que a gente pretende apresentar. Eu quero aqui cumprimentar aqui o pessoal que está entrando, Ana Vilma, vamos ver aqui o pessoal aqui, Ana Vilma de Lima, Pura Vida, estamos aqui fazendo essa partilha aqui desse material aqui da Agenda 2030, né? Antônio Godoy, Deolindo Ortiz de Godoy, Joselita, Gabriel Trindade, Fábio Roberto, Zaraba, Buenas, Elias de Paula Anhaia, cumprimento a todos aí que vão entrando, Maria Socorro, André Porto, tudo bem, André Porto, Gabriel Trindade, aqui não está aparecendo o vídeo, como é que está o som, pessoal? Me avisem, por gentileza, se está tudo ok, o som, a imagem. Ocimar, quero agradecer aí, o Ocimar tem feito aí algumas contribuições do Superchat, na hora acabo não vendo, a gente ficar concentrado aqui, mas agradeço, viu, Ocimar? Joseli, muito bem, cumprimento. Eunice, e é isso aí. Adriano Endler, olha a imagem aqui do Adriano Endler, de um cruzado, deve ser um cruzado aqui, né? Maravilha. Gabriel dizendo que normalizou, ok. Ivan Inocêncio, Maria Inês Regazzi, deve ser assim que fala. Kleber, ok. Então, gente, vamos lá. Daiane, o pessoal está entrando, hein? Maravilha.
Eu vou tomar meu chazinho aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, que agora eu começo a fazer a live e me dá pigarro. Você acredita nisso? É pigarro. Outro dia fizeram um comentário aí dizendo que está tendo muita fungada. Então, não sei o que está acontecendo. Emerson, maravilha. Mas, sabe, é assim, né? A gente ao vivo, né? Essas coisas ao vivo é assim. A gente não é artista, então fica assim, né? A gente tá aqui mexendo com esses bidulacs tecnológicos aqui. Ah, tá, o Adriano Ender, que é um grande rei católico. Maravilha. Meus amigos, vou pedir licença aqui um minuto. E o pessoal se queixou, inclusive, na última live, dizendo que eu tomei muito chá. Então, eu vou tomar só as 2 golinhos aqui, porque o pessoal se queixou, falou assim, olha, tá tendo muita fungada, muito pigarro, é muito chá. Então, né? O pessoal comenta, viu? Manda um monte de comentários aí. Mas tá bom, a gente vai, né? A gente agradece. Falaram até que o quadro está torto, mas não está torto aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Não, ele não está torto, não. Aqui eu estou com o meu computador, ele está um pouquinho inclinado assim, tá? Por isso que ele fica assim meio... Vamos ajeitar aqui, porque o povo disse que estava torto. Agora tá bom. Pois é, diz que é que no sábado eu estava assim muito cansado, gente. Eu não ia nem fazer a live, não ia fazer a live, eu estava assim muito cansado e me deu um pigarro e começou um frio e nossa senhora. Mas eu acho que eu posso tomar mais um pouquinho, né? Agora eles falaram que está tendo fungada, não sei aonde. Não sei. Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá, tá? Hoje é o seguinte, a gente vai continuar com a nossa conversa aqui para a gente entender um pouco o que está por trás, né, da Agenda 2030. Vejam bem, não é um curso, não é uma aula, não tem nada de formalidade aqui. Eu tenho a minha atividade aqui, muita coisa para fazer, e eu tirei esse horário aqui às 21 horas para a gente poder conversar um pouco, fazer assim alguns apontamentos sobre algumas questões. Eu gostaria de estar falando muito mais, mas aí daria um curso, tá? Cada tópico desse dá 10 horas de conversa. Se você realmente for fazer assim todas as considerações, daria 10 horas de conversa. Mas aqui a gente faz assim apenas alguns apontamentos. Repito, é uma leitura, tá? É uma leitura, não é a leitura, é uma leitura. Então, vocês estão aí, vocês têm muito material aí em várias plataformas digitais, há toda uma literatura aí disponível hoje, para que vocês vão formando a opinião de vocês, vão completando aqui e ali e vão se situando, porque o importante de tudo isso é para a gente poder saber responder aquela pergunta, de que lado estamos? Porque a gente está em meio a um combate espiritual. E não é um combate espiritual agora, só agora. Isso vem desde o Jardim do Éden. Já fiz live falando sobre isso. Então, cada geração vive uma tribulação, as tribulações vão no crescente até chegar ao final do processo todo, que será a grande tribulação, conforme previsto aí pela Sagrada Escritura. O meu olhar para toda essa realidade é um olhar a partir de um pensamento cristão, inclusive até eu recebi um comentário aqui, vou até comentar, vou até mostrar. Não vai dar para mostrar, mas é que agora não deu para fazer o recorte aqui, mas eu recebi um comentário dizendo assim, quando vejo um vídeo, o cara começa com fanatismo religioso, já desisto. Bom, eu queria saber, com toda sinceridade, aonde que está o fanatismo religioso, sinceramente. Pelo contrário, a gente apresenta aqui uma leitura a partir de uma perspectiva mais em aberto, tá? Respeitando a liberdade de cada um, o percurso de cada um, o estágio de cada um, tá certo? Então é isso. O Gisiel disse que está indo embora, porque, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, nós vamos falar um pouquinho do porquê também que eu
procuro conversar um pouquinho com vocês, e um ou outro fala assim, você tem que ir direto ao assunto, aquela coisa toda. Então, hoje eu vou falar um pouquinho por que que eu tenho esse estilo, tá? Isso tem um porquê, não é assim à toa, tá bom? Então é assim. Então o que acontece? A gente vai começar hoje, assim, como o quarto objetivo da Agenda 2030 trata da educação, e aí, meus amigos, nossa, isso aqui daria cursos e mais cursos para poder fazer um panorama de como é que eles chegaram, aonde chegaram para fazer o que eles pretendem fazer. Mas aí, então, a gente vai fazer assim, antes de eu tratar do quarto objetivo especificamente, como eu fiz com os outros 3 anteriores, no caso do terceiro objetivo, o que eu fiz? Eu fiz uma live falando do terceiro objetivo, sobre saúde e bem-estar, e depois eu fiz uma outra live no sábado, complementando, tá? Algumas outras questões que eu achei que são pertinentes em relação àquilo que havia sido discutido ou apresentado na live sobre o terceiro objetivo. E aí, o que acontece é o seguinte, hoje eu vou fazer o contrário. Hoje, em vez de começar a live falando do quarto objetivo, eu vou fazer apontamentos de antessala. Eu vou fazer algumas considerações que eu acho que são importantes a gente, pelo menos por alto, ter uma noção de algumas coisas que se fazem necessárias para a gente depois, aí sim, procurar entender o que está sendo apresentado nesse quarto objetivo. Então, a live de hoje vai ser assim, vai ser apontamentos de antessala, tá? Apontamentos preliminares para que amanhã, se Deus quiser, a gente possa falar especificamente sobre o quarto objetivo. Mas antes, eu vou pedir licença, tomar mais um pouquinho do chá, né? Então tá bom. Então, gente, é assim. Vamos começar a nossa conversa de hoje falando o seguinte: o que é a educação? Tá? Já que o quarto objetivo da Agenda 2030 fala sobre educação, então a gente tem que fazer algumas perguntas. O que é a educação? Para que serve a escola? São 2 questões, né? Para que serve a escola? Há uma literatura vastíssima sobre educação, mas de imediato eu poderia citar assim centenas de livros, mas de imediato eu vou indicar este livro aqui, tá? Do Fausto Zamboni, Contra a Escola. Contra a Escola, este livro aqui. É um livro atual. Deixa eu ver quando é que foi publicado esse livro aqui. Foi publicado em 2021. Portanto, é uma reflexão muito atual dos problemas da educação no mundo e faz um apanhado histórico muito interessante. E não é só assim um apanhado histórico, é a reflexão sobre o processo. É isso que a gente precisa estar atento. E então esse livro aqui do Fausto Zamboni vai ser assim, ponto de partida para a gente poder fazer as reflexões de hoje que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Eu quero lembrar aqui também o seguinte, que este livro, tá, do Fausto Zamboni, Contra a Escola, foi publicado pela editora Quirion. Aliás, a editora Quirion tem, muitas publicações sobre educação, fantásticos, livros excelentes, que eu recomendo. A gente tem que entender, e eu vou agora com calma, com tranquilidade, sem pressa. Se um inscrito quiser sair, tem muita coisa aí em outros canais, eu não vou fazer nada com pressa, tá certo? Hoje vai ser assim uma conversa até muito mais informal, porque são alguns apontamentos preliminares, uma live inteira, tá? Eu vou só mais um chazinho aqui. Acho que agora tá bom. Estou sentindo que minha garganta está melhor hoje, menos pigarro. Então, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, que é assim, nem sempre a educação foi praticada nas escolas. Então, começa por aí. Nem sempre a educação foi praticada nas escolas.
E tudo que eu vou estar tratando aqui hoje para vocês são reflexões tomadas, boa parte desse livro aqui do Fausto Zamboni, que eu recomendo para quem quiser entender os problemas de educação e o processo, né, para chegar a isso que está acontecendo hoje. Então é assim, nem sempre a educação foi praticada nas escolas. Educação e ensino não são sinônimos. E uma outra coisa que é um ponto que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar, porque isso tem a ver com a agenda do poder global, é o seguinte: não havia ensino obrigatório na antiguidade. Então, quando você fala de educação, desde a antiguidade até hoje, um ponto que é assim, fulcral, tá? É essa questão da obrigatoriedade. Da obrigatoriedade de você ter que colocar crianças em escolas, frequência, matrícula, e o Estado tomando conta, supervisionando, mesmo sendo escolas particulares, tendo que, sabe, tem que se reportar e seguir as diretrizes estabelecidas pelo Estado. Isso aí é uma coisa que veio do século XVI para cá, entendeu? Isso nunca existiu. Até a modernidade não era assim. E as pessoas eram muito mais educadas, entendeu? Do que o nível de educação sempre foi bem melhor do que esse processo da obrigatoriedade. Então, a nossa crítica vai começar por aí, em relação a essa questão da obrigatoriedade no ensino. Então, até, por exemplo, na antiguidade, não havia a obrigatoriedade do ensino. E praticamente na antiguidade não havia interferência estatal. Só teve um caso na antiguidade que foi em Esparta, que foi assim um embrião, tá? Um embrião dessa interferência do Estado nessa atividade e em outras, que acabou sendo um embrião, inclusive, para os futuros regimes totalitários dos tempos modernos, principalmente no século XX, com todos os horrores que a gente viu que a gente viu que ocorreu no século XX, e estão aí para se repetir de modo mais dramático, de mais intenso, mais perverso no século XXI. Entendeu? Na antiguidade, o mestre ele era pago pelo seu serviço, era uma coisa assim, você queria, você pagava e você tinha o que você queria, tá? Então era assim, você procurava o mestre e você pagava pelo serviço e não era assim, sabe? Quer dizer, há uma diferença de educação e instrução, entendeu? Não é a mesma coisa, porque a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, porque a instrução na antiguidade, instrução, principalmente instrução técnica, era para escravos. Agora, educação era para pessoas livres. Para as pessoas livres. Então, a questão da educação está muito ligada, sim, à liberdade. A questão da liberdade, a questão da dignidade da pessoa também. E então era assim que era a coisa, quer dizer, o mestre era pago pelo seu serviço, restringindo-se a um papel técnico de instrução, não de educação. No caso, quando era pago o serviço, no caso da instrução. Bom, então há essa diferença que é importante entender. Uma coisa é educação, outra coisa é instrução. E hoje, e principalmente nos tempos modernos, o que a gente viu foi mais um enfoque na instrução, principalmente instrução técnica, do que educação. Bom, para entender como era a educação na antiguidade, tem muita coisa publicada, muito livro, mas eu recomendo esse aqui, tá? Eu recomendo esse aqui. Eu vou citar algumas obras que para mim foram importantes. História da Educação na Antiguidade, do Henri e René Marrou. Então, livro muito importante. Eu tenho um aqui, mas o que eu tenho aqui já está tão gasto, tão velhinho. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Era só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. O meu aqui, tenho aqui, já está tão gasto, gente. Até aqui, olha. Está tão gasto aqui, olha. E tão lido que até saiu já a metade da folha. É uma edição antiga, tá? Mas esse livro aqui é importante quando se trata de entender a educação na antiguidade
eu recomendo este livro, né, do Henri e René Marrou, tá? Aí é o seguinte, você tem também um outro livro também importantíssimo, que é esse aqui, ó, O Paideia, tá? Esse aqui é um livro importantíssimo, O Paideia, A Formação do Homem Grego, do Werner Jäger. Eu tenho aqui em casa também esse livro, é bem essa edição aqui, mas também tá, nossa, já tá judiado aqui, tá bem gasto aqui, olha, tá vendo, ó? É essa edição aqui do Werner Jäger aqui, tá vendo? Já tá até já saindo um pedaço aqui, que é livro de estudo, né? A gente tá sempre recorrendo, quando as atividades eram presenciais, eu gostava muito de levar os livros, tá? Eu gostava muito de levar os livros em sala de aula e mostrava e folheava e tal. É livros dessa época. Mas esse livro do Paideia é um livro muito importante para entender a educação na antiguidade. Só para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, dessa edição, tem 1.413 páginas. Então, é aquilo que eu sempre falei, tá? Os livros aqui é 800 páginas, 600, 1.000, 1.200. Esse daqui, 1.413 páginas. Livro muito importante, tá? Tem também um outro livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, da editora Quirion também, que é um outro livro que eu recomendo, que é esse aqui, História e Essência da Educação Ocidental, tá? Do Patrick Francis Mullany, conhecido por Irmão Azarias, muito bom, tá? E esse aqui, para entender, é sobre a educação cristã, muito importante, tá? Então é isso. Aí, o que acontece é o seguinte, e tem muito mais, tá? Tem muito mais. Por isso que já desde a antiguidade, havia aquilo assim, o poeta Píndaro, que é grego, deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui, eu acho que eu consegui aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Eu não sei por que tinha colocado um fundo com uma cor, um azul, agora ficou branco, agora já foi, tá? Por isso que eu falo, essas coisas, né? Agora vai ficar branco mesmo o fundo. Então, o Píndaro, ele questionava, tá, se o valor e a virtude poderiam ser adquiridos apenas pelo ensino. Então, isso é uma questão importante, isso que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar. E esse tema, essa virtude, a virtude, vejam bem, a preocupação desses na antiguidade, e depois também nos períodos posteriores, antes da modernidade, havia muito essa questão da virtude. Se ela poderia ou não ser adquirida pelo ensino. Sócrates, né? Sócrates também foi um outro que questionou muito isso aparece muito no pensamento do Sócrates. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês também. Eu tive, quando eu estive, né, aqui ó, na Agroateniense, essa aqui é uma foto em Atenas, e as reflexões que eu fiz lá quando eu fui, anotei, inclusive, na época, eram sobre justamente esse tema. Eu até cheguei, uma das monografias que eu fiz quando eu fiz faculdade, foi sobre esse tema da virtude, se poderia ou não ser ensinada, e que era objeto de reflexão, de estudo, daqueles que realmente se preocuparam com a educação na antiguidade. Aqui, esse pilar aqui é um dos... aqui se atribui como local da Ágora Antiga, que eu tive a alegria de visitar e ali poder fazer anotações, etc, etc. Foi muito interessante. Então, o que acontece é o seguinte, então, vocês vejam, se você fosse, por exemplo, na Academia de Platão, vamos ver aqui a Academia de Platão, aqui, olha, se você fosse lá na Academia de Platão, na época, ou se você pegar, por exemplo, o Liceu, tá, do Aristóteles, lá o que havia? Vejam bem, agora presta bem atenção, isso que eu vou falar agora com tranquilidade, com calma, porque isso é importante para a gente entender, tá? O que havia? Quem ia lá, ia buscar um convívio, ia buscar amizade e conversação.
Então, presta bem atenção, que a educação tem muito disso. Convívio, amizade, conversação. Então, não era assim como a gente vê hoje, sabe? Que essa coisa, essa correria, esse corre-corre, entendeu? Essa pressa, a coisa, o tecnicismo, tudo técnico, tudo não, de forma alguma. Convivência, amizade e conversação. Por isso que aqui no meu canal, o que eu procuro fazer um pouco é isso, conversação. Um pouco, tá? Porque a educação passa pela conversação e pela conversa demorada. Aí o pessoal fala assim, vai direto ao assunto, pá, aquela coisa toda, entendeu? Aí não é educação. Sabe? Aí não é educação. Então passa pela conversação. E talvez possa ser um pouco de instrução, mas como eu falei, há uma diferença entre educação e instrução. Como eu falei, educação é para pessoas livres. Instrução é para escravos. E o que a agenda do poder global está aí hoje querendo impor a todos não é educação, mas instrução, tecnicismo. Tá? Porque é uma agenda, essa agenda do poder global, a Agenda 2030, né, que faz parte dessa agenda, ela quer submeter a maioria das pessoas do mundo todo, em todos os países, a um novo tipo de escravidão, a pior de todas as escravidões. É uma agenda para escravos e não para pessoas livres. Então, é esse ponto que eu quero chamar a atenção, e são considerações preliminares para depois, quando a gente falar amanhã sobre os objetivos, o quarto objetivo, vocês terem em mente isso. A Agenda 2030, a Agenda do Poder Global, em todos os seus objetivos, é uma agenda para a escravidão. Não é uma agenda para a liberdade. Então, isso é importante. Então, quando se trata da educação, é preciso entender isso. Então, o que acontece é assim, a gente só aprende conversando. E o que acontece hoje? Observa, hoje as pessoas não conversam mais. As pessoas têm dificuldade de conversar. Vejam bem, uma coisa é conversação, a outra é tagarelice. São duas coisas completamente diferentes, porque a conversação, ela tem conteúdo. Ela tem conteúdo. Então, a conversação está muito ligada à educação. E o que acontece é que hoje as pessoas não conversam mais. As pessoas têm pressa, como agora mesmo, um que entrou, falou assim, tá demorando, foi embora. É assim. E o estilo meu tem um porquê. Tem um porquê. Porque vocês vejam, nós estamos fazendo lives aqui, chegamos aqui a 10 mil inscritos, graças a Deus, agradeço a cada um dos inscritos, mas eu observo, tá? São lives com mais de 1 hora de duração, mais de 1 hora, tá? E com uma média de 1000 visualizações, quer dizer, sabe? São pessoas que estão interessadas. São pessoas que estão interessadas. Agora, se a pessoa chega, fica 5 minutos e já fica que nem borboleta, borboletando para cá e para cá, para cá e para lá, entendeu? Aí é outra coisa. Porque o que me interessa mesmo é um inscrito qualidade, não é a quantidade. Não é a quantidade. Por isso que muita gente fala assim, não, você tem que divulgar lá, você tem que falar para o pessoal, não sei o quê. Gente, as pessoas que estão vindo aqui são pessoas de qualidade. Porque, né, são pessoas de qualidade. Ninguém fica mais de 1 hora, tá certo? Se não tiver um conteúdo, se não tiver uma proposta, se não tiver um acréscimo, entendeu? Ou coisa parecida. Você está entendendo? Agora, na pressa, então não estou preocupado com o inscrito com pressa. Não estou preocupado. Da mesma forma, vou fazer aqui um parênteses aqui, quando eu fui vereador aqui na minha cidade, fui presidente da Câmara Municipal, inclusive, depois fui chefe de gabinete do prefeito aqui da minha cidade, na minha atuação política aqui na minha cidade, o que acontece? Eu sempre busquei o voto consciente. Sempre busquei o voto consciente. Eu nunca fiz marketing, maquiagem, publicidade que falseia aquilo que vocês propõem a fazer. E o que a maioria, a imensa maioria faz, mas quebra a cara. Tanto a pessoa quebra a cara, aquela que faz isso, quanto aquelas que foram ludibriadas com proposta enganosa.
E no fundo, o que acontece? Eu me sinto super realizado, super satisfeito, super feliz com o mandato que eu tive como vereador na minha cidade. Porque a gente se propôs a fazer várias iniciativas e foram feitas. Todas as iniciativas que nós propusemos a fazer em campanha, nós, graças a Deus, nós conseguimos. Eu diria que 80% do que foi proposto, porque 10%, 20% não dependia só do legislativo, dependia do executivo, sabe? E a gente buscou, naquele mandato, fazer um mandato exemplar. Exemplar. O que é a coisa exemplar? Exemplar é aquilo que antigamente tinha. Você toma como modelo, como referência. Pô, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Por quê? Porque isso dá uma alegria interior. Você anda na rua com tranquilidade, você sabe que procurou fazer melhor. E foi gratificante. Nós fizemos, inclusive, durante a nossa gestão, transformamos a Câmara em vários momentos numa escola. Eram muitos eventos que aconteciam, reuniões, encontros para debate de temas, encontros temáticos, chamávamos as pessoas da comunidade para discutir vários assuntos. Então foi assim um mandato assim vivo, rico de vários encontros, de eventos, de sessões solenes, de sessões itinerantes. Esse intercâmbio com a comunidade foi muito importante, foi muito rico. E principalmente os momentos de conversação. Os momentos que você conversa com as pessoas, que você sabe dos problemas das pessoas, você sabe, aqui na minha cidade, por exemplo, eu conheço o nome de todo mundo, eu ando na rua, sei quem é a pessoa, o que ela faz, qual o histórico dela. Como eu já contei aqui, eu saio aqui na varanda da minha janela, eu olho para os telhados, eu sei o nome de todo mundo. Por que eu sei o nome de todo mundo aqui? Porque a cada conversação, da conversa com um, da escuta, da partilha, da tertúlia, sabe? Isso acabou. Isso acabou, sabe? Por causa disso aqui, ó. Por causa só disso aqui, ó. Entendeu? A coisa ficou só nisso aqui. E esse que é o X da questão. As pessoas têm pressa, há muita ansiedade, há muita perversidade no relacionamento entre as pessoas hoje, há muita imaturidade, há muita negatividade, há reducionismos, há afoiteza, intempestividade, muitas vezes até mesquinharia, medo, falta de generosidade e por aí afora. Tudo por conta dessa questão da falta da amizade. E uma das coisas que eu sempre fico feliz, né, por conta disso, é porque no meu exercício como professor, durante tantos anos em sala de aula, tá? Uma das minhas maiores alegrias foi isso, foi poder, nesse contato com os alunos, ter feito muitos amigos, ter feito pessoas amigas que até hoje a gente se corresponde, a gente se conversa hoje pelo WhatsApp, muito facilitou também isso, etc. Cartas. Então, isso é muito importante. Então, esse ponto é fundamental entender que a educação está ligada com a conversação. Não é com tagarelice, não é com o falar demais, porque vocês vejam, eu aqui no meu canal no YouTube, eu tirei 1 hora por dia para vir aqui falar. Depois, acabou, depois eu volto na minha atividade do dia a dia, para outros momentos, entendeu? E só quando tem alguma situação realmente emergencial que eu penso que seja relevante, a gente vem aqui. Agora vocês vejam, a falta de conversação gera também uma precipitação de análise das coisas, né? Então, é por isso que vem assim, esses comentários, às vezes, precipitados. Porque, vejam bem, eu poderia falar aqui 10 horas sobre essa questão temática da educação, há muitos vieses, muitos, né? Mas vocês vejam, a educação visa justamente o quê? Está ligada ao quê? Ao sentido da vida. Educa-se para o sentido da vida. E não é isso que está acontecendo, já faz muito tempo. Não é de agora, já faz muito tempo, há muito tempo, porque o ambiente, desde o ambiente familiar, hoje, não é mais um ambiente de conversação, sabe? E eu falei já para vocês, a conversação não é falar demais, falar qualquer coisa, falar, não é isso. A conversação tem conteúdo. É como uma refeição, em que você não vai apenas comer por comer, mas você vai degustar.
vai degustar, vai apreciar, vai degustar. Outro dia, até perguntaram como é que a gente sabe das coisas, assim, é porque a gente sempre conversou. Eu teria aqui, por exemplo, histórias, mas o tempo não vai me permitir fazer muitos parênteses, mas pelo menos, eu quero partilhar com vocês. Quando eu fiz o meu colegial, eu estudei no meu colegial, acho que no primeiro ou segundo colegial, eu estudei na parte da tarde, tá? E era um colégio grande, tinha acho que mais de 5 mil alunos no colégio, uns 3 períodos, de manhã, tarde e à noite. E havia no colégio, o colégio em São Paulo, deixa eu ver como é que era o nome, era EE alguma coisa, não sei agora, Escola Estadual, professor Augusto Meirelles Reis Filho, esse é o nome do colégio, professor Augusto Meirelles Reis Filho. E ali tinha uma mesa no pátio, tá? Você entrava no colégio, tinha uma mesa no pátio enorme, uma mesa de madeira, mas uma mesa grande. E os alunos chegavam, sentavam ali, entendeu? Colocavam suas mochilas, colocavam suas lancheiras, né, para ser um lanche, pá. E aquela mesa de madeira era assim, eu chegava, ficava naquela mesa, era a mesa da conversa. E ficava pertinho da cantina, né? E quantas e quantas vezes a gente chegava lá e marcava encontros ali naquela mesa e sentava, conversava e partilhava problemas, situações e quantas coisas aconteceram naquela mesa. Uma mesa enorme, tá? E tinha lá no colégio os professores com aquele tom que você não aprendia nada quase praticamente. E depois um dia eu ouvi falar de um professor de história, o professor Sérgio Carajoinas, que diziam que ele realmente tinha aulas com conteúdo, etc. Um dia eu fui, ele dava aula à noite e de manhã. Então um dia eu tomei a iniciativa, fui até a noite e procurei esse professor e perguntei se eu não podia assistir a aula dele, porque eu ouvi falar que ele, né, dava uma boa aula, etc. Ele deixou e eu sentei ali no fundão, lá, aquela coisa toda, sempre com um caderninho nas mãos, e a aula dele era, nossa, gente, era maravilhosa, era fantástica, tinha conteúdo. E eu me recordo que eu pegava o caderninho e anotava tudo, sabe? Como me lembro também da minha professora de terceiro colegial, não, do terceiro ano primário, uma religiosa japonesa, irmã Teresa Paula Onishi, também um espetáculo, sabe? Qual foi o diferencial com ela? Era a conversa. Ela dava aula, tudo pá, depois perguntava como é que a gente estava, como é que estava a nossa vida, não sei o quê. Ela se interessava pela nossa vida e dali vinha o que? A conversa. Esse se interessar porque como é que a gente estava, etc, etc, e nasceu uma amizade. Eu até hoje tenho uma grande amizade, uma grande gratidão pela professora minha do terceiro ano primário, irmã Teresa Paula Nishi, japonesa, como também o professor Sérgio Carajoinas. Então, eu ia até lá assistir aulas deles. Isso tem a ver um pouco com isso, quer dizer, o aluno, o discípulo, o estudante, ele vai à procura do mestre. Seja o mestre, eu digo assim, aquele que sabe, tá? Aquele que tem conteúdo, apesar que eu sempre disse que o mestre dos mestres é nosso Senhor Jesus Cristo, esse sim é que eu chamo de mestre. Mas é assim, existe esse processo, é dessa forma. Então, a conversa, ela é muito importante nesse sentido. E aí, esses educadores, esses professores que te tocam nesse sentido, são aqueles que te deixam saudades. Aqueles que você olha para trás, puxa vida, faz falta. A minha professora do terceiro primário já faleceu, irmã Teresa Paula Onishi, tá? E a gente sente falta de pessoas assim, que se interessam por a gente, sabe? E que nos ajudaram nesse processo educativo de compreensão, inclusive, do mundo, das coisas, e para você se situar nas coisas que você está vivendo no dia a dia, etc. Como vocês sabem, eu estudei o latim, o grego, também pela questão da etimologia das palavras, e aqui quero destacar aqui um comentário, né? Um comentário que eu recebi, que eu achei interessante, eu vou partilhar com vocês, da Angelene Topanotti, tá? Deixa eu ver se eu li o nome certo dela, Angelene Topanotti. Ela fez um comentário naquela live que eu falei sobre as pedras guias da Geórgia,
quando eu falei do latim, do idioma, aquela que tiraram o latim, que eles querem chegar a um idioma, mas só que é um idioma artificial, etc. Então ela escreveu aqui, retirar o latim traz um prejuízo muito maior que apenas não conhecer a etimologia das palavras ou de nomes de plantas. Retirar o latim nos faz romper o elo de ligação com o conhecimento antigo. Incontáveis escritos dos antigos cristãos estão em latim. Aí está o objetivo trevoso por trás disso, é tirar de nós o acesso a toda uma herança riquíssima que os antigos nos deixaram. Comentário interessante, construtivo. A gente gosta de comentários assim, que acrescenta, tá? Agora, tem uns comentários que sabe, a gente tem que, alguns até remover, porque, sabe, adjetivações chulas e tudo mais, aí fica difícil, né? Mas se veja, e quando eu falei da questão do latim, da etimologia das palavras, você veja, conversação, se você pegar a etimologia da palavra conversação, tem a ver com companhia, com convívio, com partilha de conteúdo, com vivência, com intimidade, com volta, virar em direção a algo importante. E isso tem a ver com educação. E isso tem a ver com educação. E por aí afora. Isso tem a ver com educação, porque educação é assim, tem a ver com aquilo que realmente é importante. A educação é esse voltar à direção daquilo que é realmente importante, com aquilo que devemos nos importar, porque diz respeito àquilo que somos, aquilo que devemos saber para nos encontrarmos como pessoa e encontrarmos um locus. Essa coisa do locus, L-O-C-U, locus, é fundamental para a gente encontrar, para encontrarmos um locus, uma estabilidade, o sentido da vida, que responda aos porquês que realmente importam, para que a gente seja salvo daquilo que não importa. Então, esse é um dos objetivos da educação, é isso, fazer com que a gente, nesse percurso da vida, a gente realmente volte o nosso olhar para aquilo que realmente importa, para que sejamos salvos daquilo que não importa. E aí, eu já comentei com vocês uma vez, e eu teria aqui horas para falar, mas há um exemplo emblemático, assim, nossa, assim, fantástico na mitologia grega, que é de Ítaca. Quando a gente fala de locus, Ítaca, tá? Que o que aconteceu com Ulisses na Odisseia? Ele acabou a guerra de Troia, ele quer voltar para o seu locus, para Ítaca. E aí todo o seu périplo pelo mar Egeu, atravessando vários perigos e dissabores, e cantos de sereias, e que ele tem que se desviar, porque ele tem um foco, é reencontrar o seu locus, que é Ítaca. Eu até achei aqui umas fotos de Ítaca, vou mostrar para vocês, tá? Esta é Ítaca, tá? Bonita, viu? Lugar bonito. Então, essa era a Ítaca de Ulisses, tá vendo? Lugar bonito, tá? Olha aqui, ó. Esse é o locus, tá? Ah, tem mais uma aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso, ó. Tá, essa imagem bonita aqui, de Ítaca. Eu teria 10 horas para falar sobre o sentido de Ítaca como locus. Estabilidade. Existe uma passagem nos Salmos, que diz que o amor quer estabilidade. Acho bonito essa expressão que está nos Salmos. Fala tanta coisa assim, pá, mas grifamos essa. O amor quer estabilidade. Então, se a gente está num mundo tão instável como nós estamos vivendo hoje, tão turbulento, tão confuso, tão com águas revoltas, com tanta instabilidade, é porque está faltando o amor. Porque está nos Salmos, o amor quer estabilidade. E aí, se você for ver assim o termo escola, se você pegar o grego, o termo escolé, o que significa escola? Tem a ver, na expressão grega, original, etimológica, o tempo livre.
o tempo livre das ocupações, sabe, corriqueiras, aquela preocupação em pagar contas e não sei o quê, pá, que essa agenda do poder global que está sendo imposta é para isso, é para condicionar as pessoas a um estilo de vida escravizado, tá? A preocupações corriqueiras, a preocupações mesquinhas do dia a dia, sufocando naquelas preocupações e deixando de ter o essencial, deixando de ter o olhar para o que importa e tirando o chão das pessoas, a família e tudo aquilo que dá suporte à pessoa, fazendo com que o olhar da pessoa se volte por aquilo que não irá salvá-la, para aquilo que não irá preservá-la, para aquilo que irá destruí-la como pessoa. Isso está no bojo da agenda. E a gente precisa estar atento, como Ulisses, quando viu, sabia que ali tinha uma cereza, ele se amarrou no mastro do navio, porque ele sabia que ali havia um perigo, uma sedução perigosa que o levaria à perdição, ele precisaria ser salvo daquilo. E a gente está estudando aqui, estudando não, quer dizer, fazendo essa partilha sobre a agenda dos 2030, por quê? Porque é um grande canto de sereia que as suas finalidades e objetivos não é a salvação das pessoas, é a perdição das pessoas, é a escravização das pessoas, e a gente precisa saber disso para se preservar disso. Então, quando você pensa na escola, quer dizer, era assim, na antiguidade, era assim, o tempo livre, o tempo dedicado à amizade, à cultura do espírito, por isso que era aquela coisa do ótimo, né, do ócio, naquela visão do ótimo, entendeu? E o negócio, que essas preocupações, era a negação do ócio no sentido, não ócio no sentido de não fazer nada, mas no sentido daquilo que é o melhor, o ótimo, entendeu? E a agenda do poder global, ela quer escravizar a todos, para todos estarem só preocupados com a sobrevivência material, mas só que assim, mas nem isso poderá ser possível com essa agenda. E os cuidados com as necessidades somente biológicas, desconsiderando as outras dimensões da pessoa. E por isso, escravizando as pessoas a artificialismos que de modo algum garante a verdadeira felicidade das pessoas, muito pelo contrário. E aí, no campo da educação, como eu disse, eu teria 10 horas para falar só sobre um desses vieses aqui, mas a gente vai ver em Esparta, tá? Em Esparta, a gente vai ver aqui, ó, esse é um soldado espartano, tá? A gente vai ver um começo da ideia que vai servir de modelo para os totalitarismos modernos. Por quê? O que aconteceu em Esparta? A educação passou a ser regulada e exercida pelo Estado, que transformava o cidadão num soldado disciplinado, aliás, excessivamente disciplinado, tá? E a agenda do poder global instrui, por isso a questão da diferença entre educação e instrução, instrui para isso, tá? E com isso, a pessoa deixa de ser um indivíduo forte, independente e consciente, possuidor de virtude, é o que está na paideia, e a gente entende isso muito bem, esse conceito da virtude na paideia, que tem a ver com a liberdade também, a liberdade consciente e responsável, evidentemente, a gente vai entender bem o que é isso, e porque o homem livre e consciente dessas amarras todas, o que vai acontecer? Que é o que aconteceu com Sócrates e tantos outros, tá? Eles acabam se opondo aos rumos políticos dominantes que quer privar as pessoas da sua liberdade e dignidade, e eles vão propor outras vias, se necessário, que é o que aconteceu, né? Que é o que aconteceu com aqueles que tiveram uma boa educação, a boa mesmo educação, é aquele que sabe o valor da liberdade, da dignidade, e vai se opor a tudo aquilo que priva a pessoa da sua liberdade, da sua dignidade, e é isso que ao longo da história a gente viu. Com o declínio do Império Romano, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o cristianismo, e o cristianismo retoma o sentido de educação, e aí, por isso que eu indiquei, deixa eu achar aqui para vocês verem, eu indiquei esse livro aqui, que é muito importante para vocês entenderem a educação cristã, tá? Recomendo História e Essência da Educação Ocidental. Então, esse livro é importante.
E aí, a educação cristã, que eu teria aqui 10 horas para falar sobre a educação cristã, mas eu só vou pontuar, tá? Porque eu só vou pontuar, para a gente poder chegar a um ponto que a gente quer trazer para vocês nessa reflexão. Então, esse período da educação cristã, eu tinha colocado um fundo parecido com a roupa desse monge aqui, mas não sei o que aconteceu, mas paciência. E a educação cristã, ela, na Idade Média, nesse período, ela vai atingir o seu auge com Santo Tomás de Aquino, com a escolástica, tá? Que depois a modernidade vai acabar com a escolástica e essa agenda do poder global, então vai solapar de vez qualquer, se ainda existir algum resquício, tá? Do que vinha da escolástica, vão acabar de vez mesmo, tá? Mas esse foi o ponto alto da educação cristã, que eu teria também 10 horas para falar a respeito, tá? Mas só para pontuar nesse sentido. E mesmo as escolas paroquiais da Idade Média era oferecida, né? A educação era oferecida, mas não obrigatória. E agora que eu vou pegar esse ponto da obrigatoriedade que tem a ver essa mudança do que como era a educação na antiguidade, na Idade Média, com a educação cristã, e depois o que vai acontecer? A questão da obrigatoriedade que vai impor o laicismo, que vai impor o controle estatal e depois o laicismo. E que isso vai preparar o terreno para o que vai acontecer agora com esse projeto de educação global, imbuído disso que veio da modernidade, com isso que veio, que a gente vai ver agora aqui um pouco sobre o que eles queriam com isso. Então, era assim, ela não era obrigatória, e isso é um ponto importante. Ainda na Idade Média, a educação era oferecida a todo aquele pobre ou rico que quisesse educar os filhos e não pudesse fazê-lo por conta própria, procurava as escolas paroquiais, era oferecida, não era obrigatória. A escola só passou a ser obrigatória com a modernidade, depois da crise do século XIV, e eu tenho aqui umas 2 ou 3 lives sobre a crise do século XIV. Eu achei pertinente tratar especificamente do que aconteceu no século XIV, assim, por alto, mas assim nos pontos mais importantes. Fiz aqui, está no meu canal, sobre a crise do século XIV, para entender bem o que aconteceu lá. Por quê? Porque a agenda do poder global de hoje, parte dela, que está sintetizada na Agenda 2030, tem a sua gênese lá no século XIV. É o que eu falei naquelas lives sobre o século XIV. Foi lá que eles começaram a criar as condições para o poder global. Este poder global da nova ordem mundial, que a gente sempre tem dito que é uma nova ordem mundial profundamente antinatural, desumana e anticristã. E vocês vejam, foi com a reforma protestante no século XVI que vai começar com essa coisa de escola obrigatória para todos. Porque antes, como eu falei, não era obrigatória. Porque aí sim, com a obrigatoriedade da escola para todos, o que vai acontecer? Vai se acentuar já a partir do século XVI e num crescente até hoje, no século XX agora, muito mais a questão da doutrinação nas escolas. Então, eu até estive com o Miguel Najib, estive até com o presidente Bolsonaro lá no Congresso Nacional falando sobre essa questão da doutrinação. Eu me recordo que naquele encontro que eu tive com ele, eu falei para o Najib, que a coisa não é de hoje, essa questão da doutrinação. E está ligado com a questão está ligado com a questão da obrigatoriedade da escola. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, eu estive aqui, né, na Câmara dos Deputados, quando ainda o presidente Bolsonaro era deputado federal, e está aqui o Najib, e eu estou aqui, está no momento que a gente falou um pouco sobre escolas sem partido, sobre essa luta do Najib contra a doutrinação das escolas, pai, etc. Mas eu falei, olha, isso aqui vem de longuíssima data, tá? Mas a coisa está num crescente e agora vai ficar muito mais complicado agora com essa Agenda 2030, nesse processo no campo da educação. Bom, e aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que em 1559, então foi aqui, ó, o primeiro cara que realmente fez a coisa ser obrigatória foi esse daqui, tá? O Duque Christopher, eleitor de Württemberg,
Württemberg, tá? Então foi ele, em 1559, que criou o primeiro sistema escolar obrigatório. E vejam bem, com fichas para os alunos e multas aos que faltavam. Então foi desse jeito, foi com esse espírito que animou o surgimento da obrigatoriedade escolar e a sua expansão. E aqui o Fausto Zamboni também, no livro Contra a Escola, ele também trata disso, né, dessa correlação, e nesse aspecto, associando essa questão da obrigatoriedade das escolas, já com esse, né, com esse perfil. Ele trata disso também, dessa correlação. E outros fatores, mas a questão é assim, na modernidade, o caráter do ensino obrigatório, com todas as falácias que a gente já sabe, tinha desde o início, e como a gente viu depois, como a coisa avançou, e ainda mais nos regimes totalitários do século XX, como o ensino obrigatório foi importante para gradualmente, importante para os controladores, para gradualmente ir minando o verdadeiro sentido de educação, mas falando em educação, para somente haver instrução. Eles falam educação, mas agora é só para somente haver instrução. E depois ainda, apenas instrução técnica, e tudo isso ir aos poucos avançando em formas cada vez mais sofisticadas do controle das mentes. Então aqui tem uma observação que amanhã eu vou retomar sobre isso. O primeiro objetivo da Agenda 2030, quando fala em erradicação da pobreza, tem a ver com controle populacional. O segundo objetivo da Agenda 2030, quando fala de combate à fome, tem a ver com controle dos alimentos. O terceiro objetivo, quando fala saúde e bem-estar, tem a ver com o controle dos corpos. E o quarto objetivo, quando fala em educação com qualidade, tem a ver com esse processo final, que já vem desde o século XVI, um processo final de coroamento desse processo do controle das mentes. E controle das mentes para quê? Para aceitação de uma vida de escravidão, onde cada pessoa humana estaria cada vez mais nesta vida de escravidão, como a gente tem visto, despojada da sua humanidade. Por isso que hoje eu chamo a atenção aqui, e isso daria também 10 horas de conversa sobre isso, mas isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas que sabem desse processo, elas entendem que uma saída que no século XXI vai ser uma tendência crescente para reverter os equívocos disso que veio do Renascimento até hoje, no campo da educação, é isso aqui, homeschooling. Eu vou depois tirar algumas, talvez 2 ou 3 lives só para falar do porquê o homeschooling nesse campo é uma das saídas, tá? Para reverter esse processo e corrigir esses erros todos que vieram e deram no que deram, como a gente está vendo, que agora eles pretendem, em nível global, fazer o que há muito tempo eles estão fazendo. Então, essa questão do homeschooling é ponto de partida para a retomada do verdadeiro sentido da educação, que foi solapado, e ainda mais agora, como a gente vai ver, pela Agenda do Poder Global, a Agenda 2030. Agora, só para finalizar, ainda nesse rápido apontamento preliminar, na Europa, foi o mais despótico Estado europeu da modernidade, a Prússia, que está na Alemanha hoje, tá? que é do território alemão, foi a Prússia que realmente conseguiu implantar um sistema de ensino obrigatório, como a gente vê hoje em quase todo mundo. Então, na época, tá? Quem fez esse processo acontecer lá na Prússia foi esse cara aqui, o ministro von Stein, Karl von Stein, Steinstein. Nossa senhora, olha o nome dele. Acho que eu acertei falar o nome dele. Deixa eu ver, que o outro dia eu falei um que era, nem lembro mais, era ucraniano, polonês, alguma coisa assim. Mas esse, vamos lá, Karl von Stein, não é Zum, não, é Zum Altenstein.
Tá bom? Esse é o nome dele. Então, ele chegou a abolir as escolas particulares, e aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque hoje está mais acentuado, e com a pandemia também ficou mais essa coisa de asfixia das escolas particulares. Isso é uma outra questão também que a gente vai falar no momento adequado. Então, esse ministro von Stein, Karl von Stein zum Altenstein, esse é o nome dele, chegou a abolir as escolas particulares, esse foi o primeiro cara que instituiu um exame nacional, olha aí, uma espécie de Enem já na época, e a certificação do Estado para todos os professores sob o controle de um sistema burocrático, tá? E ele passou-se a exigir diploma para o exercício das profissões e para a entrada na universidade. Tá? Esse aí é o cara que começou na Prússia, tá? A fazer isso acontecer, e a partir do exemplo do modelo prussiano, tá? É que se espalhou por toda a Europa, por mundo todo, essa coisa da obrigatoriedade do ensino nas escolas, todas as crianças obrigadas a ir para a escola, nesse modelo muito criticado e bem argumentado pelo Fausto Zamboni nesse livro Contra a Escola, contra este tipo de escola que, na verdade, escraviza, na verdade, tira a seiva, né? A seiva das pessoas, não forma, mas deforma, e ele traz aqui todos os argumentos aqui muito pertinentes, muito fundamentados, muito adequados da crítica a esse modelo que já está se esgotando. Vejam bem, esse modelo de escola que nós conhecemos hoje está se esgotando, está nos seus estertores, mas com a Agenda 2030 eles vão dar uma pisada no acelerador para, tipo assim, travar tudo nesse campo, e aí é aí que vamos entrar com a resistência a isso, e quem sabe no século XXI a gente dar efetivamente uma arejada nisso e fazer a educação acontecer como precisa acontecer, como a gente conversou no começo, recuperar daquilo que é da educação, e que começa com conversação, que começa com tudo aquilo que a gente já conversou um pouco, etc. E que nesse ambiente sufocante nas escolas hoje, com tudo isso que a gente vê, o que a gente vê é a pauperização, o resultado é a pauperização e não o enriquecimento como se espera. Mas na propaganda deles, nossa, a propaganda vai sempre ser, né, aqui no Brasil, inclusive, eles querem fazer aqui no Brasil uma espécie de SUS da educação. Aqui já temos o Sistema Único de Saúde, eles querem agora, o Haddad trabalhou muito nisso, no Sistema Único de Educação, com esse perfil que vem que tem raízes nesse modelo prussiano do ministro von Stein. Tá. E aí, o que vai acontecer é que, aos poucos, devagarzinho, né, as escolas particulares foram permitidas, lá no tempo do von Stein, mas tinham que seguir os padrões estatais. E assim, eles passaram, então, com esse modelo prussiano, a ter o controle efetivo das novas gerações. Esse era o objetivo, o controle das mentes. Depois, as grandes fundações, principalmente a Fundação Rockefeller, vai sacar esse lance, aí pronto, aí ela vai tomar as universidades, tudo. E hoje a coisa avançou de uma tal forma que hoje não são mais nem os estados, hoje são as grandes fundações bilionárias que usam as organizações internacionais, a Unesco, que nós vamos falar sobre o papel da Unesco amanhã, tá certo? De como que eles estão operacionalizando esse controle das mentes que vem desse princípio que nós estamos tratando, que é a questão que começou com a obrigatoriedade das escolas, que vem do modelo prussiano, e assim eles passaram a ter o controle efetivo das novas gerações, num crescente, o controle das mentes, controle esse que só vai ser intensificado ao longo do século XX, agora no começo do século XXI, e isso é o que explica também a massificação, que justificou, por exemplo, o comportamento passivo das massas diante dos abusos dos regimes totalitários do século XX, nazismo e tantos outros, principalmente na Alemanha, como a gente falou, e também na pandemia. Isso tem a ver com esse tipo de educação, com esse tipo de sistema de ensino.
principalmente, né, na Alemanha, como a gente viu, né, que eu mostrei ontem, né, aquela foto da secretária do Hitler dizendo que, né, ninguém percebeu o que estava acontecendo, porque isso tem a ver com esse modelo de educação, com essa questão do controle, para essa passividade, com os efeitos que a gente viu dessa passividade, inclusive agora recentemente com a pandemia. Vocês vejam, na França, por exemplo, o ensino obrigatório, estou chamando a atenção nesse, eu estou fazendo esse recorte na questão da obrigatoriedade do ensino, que isso amanhã eu vou tratar melhor, porque quando eu falar desse quarto objetivo, é isso que vem no crescente, eles vão impor para todos, e com desdobramentos assim, se deixar, terríveis, se deixar. Vocês vejam, essa questão do ensino obrigatório acabou sendo introduzido na França com a Revolução Francesa. Então, vocês vejam, né? A Revolução Francesa. E a gente sabe ao que se prestou a Revolução Francesa. Mas foi com Napoleão Bonaparte, né? Foi com Napoleão Bonaparte que esse sistema de obrigatoriedade do ensino foi instalado sob o rigoroso controle do governo. Vocês sabem que o Napoleão, né, ele foi o executor da Revolução, né, dos princípios da Revolução e tudo mais. Então, o que a gente viu então nesse processo foi o seguinte: o Estado passou a dar diretrizes que as escolas particulares tinham que seguir, e amarrado assim com uma ideologia de quem estivesse com o poder. Hoje isso se intensificou, só que hoje, como eu falei agora há pouco, as grandes fundações bilionárias usam o Estado para impor a sua agenda, e a Agenda 2030 é isso, nesse sentido. Por isso eles têm investido para que os países tenham seus sistemas de educação centralizados, cada vez mais centralizados, é o que eles estão procurando fazer, preparando assim a educação global, que agora com a Agenda 2030 eles querem completar esse trabalho de longo prazo, porque eles trabalharam tudo ao longo prazo, com esse trabalho eles querem completar esse trabalho de longo prazo, que eles já estão fazendo pelo controle das mentes. E finalizando aqui, o sistema educacional então ficou sob o controle direto do Estado, e a profissão docente tornou-se um ramo da administração pública. E aí, se você for ver, em 1808, depois de 1808, tornou-se ilegal fundar qualquer escola que não dependesse da autorização estatal. E tudo isso já no século XIX, 18, 19, guiado pela enciclopédia, porque também sobre a enciclopédia, 10 horas de conversa sobre o que aconteceu, o impacto dos enciclopedistas nisso, que sempre os enciclopedistas sempre difundiram o sistema unificado de educação, e o que eles chamam de racional da educação nacional tinha que ser também sob o controle laico, então isso já vinha deles também. E ainda na França, o que a gente vai ver é isso, quer dizer, estabeleceu-se a obrigatoriedade escolar, escolas particulares que não podiam funcionar sem autorização do Estado, e no começo do século XX, lá por 1901, 1904, na França, todas as escolas religiosas foram suprimidas, caminhando para essa situação aqui, né, que vai ser, durante todo o século XX, esse padrão, que é o padrão da educação que nós conhecemos, tá? Que está já nos seus estertores, que não funciona, esse padrão não funciona, a história já mostrou, caminhando, então eles fizeram isso no começo do século XX, suprimiram as escolas religiosas, caminhando para a uniformização do sistema escolar, que ao longo do século XX se comprovou que não funciona, e hoje mais ainda não funciona mais. Tanto é que veio a pandemia, agora eles vão implantar a educação híbrida, já implantaram, vão querer fazer tudo online e destruir de vez esse modelo também, mas com as mesmas premissas do controle. Na Espanha, por exemplo, a escolarização obrigatória, dessa forma, eles usaram a obrigatoriedade do ensino para suprimir o catalão. Na Espanha, o catalão foi suprimido por conta disso, foi imposto o castelhano. Em outros países da Europa, vários outros grupos linguísticos foram destruídos por conta dessa uniformização do sistema escolar.
E o que é interessante observar que na Inglaterra, diferente da França, diferente da Alemanha, houve resistência. Lá na Inglaterra demorou para esse processo, para esse modelo prussiano de obrigatoriedade, tá? E de controle das crianças para isso, para moldar as crianças desde cedo, para serem passivas e não criativas, e não independentes, e não livres, mas passivas diante dessa questão do controle. Na Inglaterra houve resistência, mas acabou em 1170 por aí. Em 1170 acabou sendo implantado as escolas públicas, mas o que aconteceu interessante na Inglaterra foi o seguinte, que quando foram implantadas as escolas públicas em 1170 na Inglaterra, 93% dos adultos sabiam ler e escrever, sem que houvesse a obrigatoriedade do ensino nas escolas. Então, vocês vejam, quer dizer, na verdade, não precisava, porque a Inglaterra mostrou que a maioria sabia ler e escrever sem a obrigatoriedade do ensino. Mais tarde o pessoal viu que era mesmo uma questão do controle das mentes, e mesmo com a resistência, a frequência à escola se tornou obrigatória em 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, esse processo de uniformização global vai se intensificar, e eles, inclusive, usavam um argumento dizendo que isso acabaria com a delinquência social, né, a uniformização da escola, a obrigatoriedade da escola, todas as crianças na escola, e acabar com a delinquência, e na prática o que viu foi justamente o contrário. Você tem um estudo aqui, por exemplo, recente, de Álvaro Vargas Llosa, não sei se é parente daquele escritor Mário Vargas Llosa, não sei se é parente, mas tem esse estudo aqui, por exemplo, muito interessante, chamado Mensagem para a Semente, que diz assim, aqui uma pequena resenha, nesse ensaio escrito para o nascituro, Álvaro Vargas Llosa argumenta que com a escolaridade obrigatória, o Estado não só impõe uma decisão arbitrária, mas também uma hierarquia de disciplinas acadêmicas que não leva à formação de cidadãos melhores ou mais prósperos. A educação pública universal e gratuita, argumenta o autor, parte da ideia falaciosa de que os indivíduos são irresponsáveis e que em um mundo onde a educação não é obrigatória e deve ser paga, os pais deixarão seus filhos sem educação. Uma falácia, porém que repousa sobre uma frágil memória histórica, porque tem esse antecedente todo que eu tratei aqui nessa live, assim por alto, tá? Só um apontamento. Na opinião do autor, a educação pública e gratuita coloca nas mãos do Estado o mais diabólico dos instrumentos de propaganda política e, quando se trata de um regime não totalitário, entroniza os valores do Estado-providência. Então, você vê, esse é um estudo interessante que vai nessa linha da crítica, tá? Que vai nessa linha crítica desse modelo que já se esgotou. E os regimes totalitários do século XX deram grande importância à escolarização obrigatória, baseados na ideia de que a criança pertence não aos pais, mas ao Estado, que é o que se defendia nos regimes totalitários, e que todos os totalitários defendem essa ideia. E a gente viu aqui, durante isso aqui, que, obrigaram as crianças a ir, entrou conselho tutelar, e vocês já sabem dessa história, mas que eu não posso aprofundar por conta do YouTube, etc. Então é isso. Baseados na ideia de que a criança pertence não aos pais, mas ao Estado, uma ideia, inclusive, essa ideia já era defendida pelo Marquês de Sade, que já falei que ele é nocivíssimo, em vários aspectos, e também nesse campo de educação. A tendência, então, era considerar educação e doutrinação como sinônimas. A criança, ainda incapaz de discutir racionalmente, era o alvo predileto por ser mais fácil de modelar. Aí você tem, para encerrar, uma frase da Hannah Arendt, que é uma grande estudiosa do fenômeno do totalitarismo, que ela tem um livro, As Origens do Totalitarismo, importantíssimo para entender esse fenômeno e atualíssimo. Então ela diz assim, uma frase, vejam bem, em vez de um indivíduo se juntar aos seus semelhantes, assumindo o esforço de os persuadir e correndo o risco de falhar, opta por uma intervenção ditatorial baseada na superioridade do adulto. É por essa razão que na Europa a crença de que é necessário começar pelas crianças
se pretendem produzir novas condições, tem sido monopólio principalmente dos movimentos revolucionários com tendências tirânicas, movimentos esses que, quando chegam ao poder, retiram os filhos dos pais e muito simplesmente trata de os endoutrinar. E aí o que a gente vê é isso, a aparente preocupação de educar esconde o propósito real, que é a coerção sem o uso da força. Então, o que a gente percebe com isso é o seguinte, a coisa não é assim de agora, mas agora, principalmente depois do que aconteceu em 2020, vocês viram, né? As escolas fecharam, agora eles falam em educação híbrida, presencial, virtual, aquela coisa toda. É óbvio que esta forçação para as escolas trabalharem online, tudo isso é para intensificar o controle. Agora, como eles puseram em curso um totalitarismo muito mais sofisticado e perverso, como a gente viu, eles precisam do controle total de todo o sistema de... Nossa senhora, eu não consigo falar. Eu sou obrigado a tomar... Agora eu viro um suco de limão. Nossa, agora eu viro um suco de limão. Falaram que eu tomo muito chá na live, mas eu tomo essa aqui é o terceiro gole. Mas você viu... Mas estamos encerrando, né? Então, agora, como a gente está vendo esse processo de totalitarismo em curso, tá? Muito mais sofisticado e perverso, eles precisam do controle total de todo o sistema de ensino, do mundo todo, para minar toda e qualquer resistência à execução da Agenda do Poder Global, e a Agenda 2030 faz parte disso. De fato, o que a gente percebeu de lá para cá foi que quem realmente se educou, vejam bem, isso é muito importante, isso em todo esse processo, tá? Porque eles impuseram todo o sistema dessa forma, mas as pessoas driblaram esse sistema, né? Os maiores foram sempre autodidatas fora desse sistema. Vocês sabem disso. Quem realmente se educou foi muitas vezes fora da escola. Fora desse sistema altamente burocratizado, cujo processo gradual de controle das mentes foi se operando para uma cada vez mais uniformização do pensamento, uma estandização dos costumes do comportamento, e como essa gente, como a gente percebe esse processo se alargar durante todo o século XX. E aos poucos, a gente quando observa isso, a gente vê que aos poucos eles foram, como eu disse, minando toda a antiga ordem social, que era a antiga ordem social cristã, para ir impondo com esse sistema de educação dessa forma, uniformizado, dessa forma, que vem daquele modelo prussiano, ir impondo a nova ordem mundial, que aí está hoje sendo executada pela Agenda do Poder Global, a Agenda 2030. Agora, o que a gente sabe é que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a criação da ONU, né, que a gente tem falado tanto aqui, né, porque é o fato, entendeu? A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a criação da ONU, e aí especificamente a Unesco, tá? Especificamente a Unesco, a educação passou a ser instrumentalizada rumo ao controle global. Então, eu quis com isso, com esse apanhado rápido aqui, tá? Eu quis, antes da gente falar sobre o quarto objetivo da Agenda 2030, que eles chamam de educação de qualidade, educação com qualidade, alguma coisa assim como a gente viu o que eles querem dizer com saúde e bem-estar, o total bem-estar, que é o tópico, já falamos disso, eu quis fazer hoje aqui esse rápido apontamento de antessala, chamei de apontamento de antessala. Na verdade, era um curso inteiro para entender tudo isso, mas aqui é só, como eu falei, uma partilha informal, tá? Então, é assim como fala o Fausto Zamboni no seu livro, tá aqui, ó, esse daqui, que eu recomendo para entender toda essa problemática. Ele encerra, então, dizendo o seguinte, que as políticas educacionais tendem a se uniformizar em todo o mundo. Na geopolítica globalista,
as democracias têm aparentemente mantido a sua estrutura básica, mas muitas decisões se transferem dos parlamentos para organismos internacionais como a Unesco, a OMS, etc., em que não há representatividade democrática. E é isso que a gente precisa rever. E ele diz ainda, o homem comum, a pessoa comum do povo, está distante das instituições supranacionais que estabelecem as diretrizes mais importantes para a saúde, educação e economia, ditadas por uma elite burocrática que planeja e financia a implantação de seus projetos ao redor do mundo. E com isso, a soberania nacional dos países torna-se mais nominal que real, visto que a origem e o centro da discussão são independentes dos governos. Por isso, gente, é contra isso que a gente precisa resistir e questionar nas instâncias decisórias, para que não haja omissão nem conivência com isso. E certamente a gente vai ter que começar também com um processo a longo prazo de ajustar tudo isso, de recompor e restabelecer aquelas condições necessárias para salvaguardar, como a gente tem dito, a nossa liberdade, a nossa dignidade, principalmente no campo da educação. Revendo tudo isso e propondo iniciativas que lá atrás foram propostas, porque sempre foram feitas propostas, mas que ainda não ganharam força para deter a agenda do poder global. Eu quero lembrar que na Europa, hoje, o povo está na rua. Os holandeses estão na rua, os espanhóis estão na rua, ainda hoje. Tá? Então, não vai ser como eles querem fazer, porque toda essa agenda ela é artificial, é antinatural, é Torre de Babel, mas exige de nós que a gente se posicione e agregue forças para fazer frente a isso. Mas sobre isso a gente vai ver na live de amanhã, para entender melhor o que eles querem fazer com o quarto objetivo da Agenda 2030, quando eles dizem educação com qualidade, todo esse eufemismo para intensificar de modo global o controle das mentes, subjugando-as, escravizando-as, subjugando-as para os seus fins de lucro e controle. Bom, gente, era essa que eu queria ter passado hoje para vocês, tá? E vamos ver aqui alguns comentários aqui, ó. Eu ainda preciso descobrir uma forma de conseguir fazer a live e ver os comentários ao mesmo tempo, porque às vezes escapa um ou outro que valeria a pena a gente poder aqui estar... Nossa, estou vendo muitos comentários aqui, mas vamos ver. Eu pus lá no começo agora para ver se tem, às vezes tem, né? Às vezes tem alguma pergunta. Aqui, agradeço a Salete Lins aqui pela inscrição, né? Um aqui foi embora, disse que tá bom. Então tá aqui. Muito bem. Tem vários comentários aqui. Esse aqui tá falando que já tomou o chazinho dele. Tá frio em Santa Catarina. Esse aqui, o Ivan, que tá tomando chá de gengibre. Maravilha, ó, chá de gengibre, açafrão da terra, meio limão e mel. A Emiliana agradecendo, agradeço pela sua participação. Mari Jorge, antessala, está fazendo uma pequena correção aqui. Antessala com... tem um acordo ortográfico, antessala é tudo junto. Maravilha. Tá, a gente agradece essas correções, são sempre bem-vindas. Isso. Muito bem, vamos lá. Então tem vários comentários aqui, depois eu vou lê-los com mais calma, com mais tranquilidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque às vezes a gente vê depois e tem alguma pergunta que na hora a gente pode também responder, mas vocês vejam, agora tem bastante coisa aqui, não sei se eu vou conseguir um de pergunta. Hoje eu não estou achando aqui pergunta, porque se tivesse pergunta eu respondo na hora, mas estou vendo que aqui não estou achando aqui numa pergunta, então é porque às vezes depois eu revejo, o meu pessoal também revê, e ver uma pergunta que seria interessante estar respondendo na hora também. Mas tá bom, estou vendo que tem bastante, depois eu vou ver com mais calma aqui também, tá? Depois eu vou ver com mais tranquilidade. E... esse aqui está perguntando aqui, do Instituto Borborema, de nome, conheço de nome, mas não tenho nenhum contato com o pessoal de lá, mas conheço de nome, tá vendo? Então já respondi uma pergunta. Então,
Eu acho que é importante isso, né? Dar uma olhada e... Porque senão, às vezes passa uma pergunta batida e eu gostaria de dar essa atenção, entendeu? Mas você veja, é muito comentário aqui que não dá para a gente poder agora. Vamos ver a X da crise que ela está falando. Está explicado o porquê dessa massa não questionar ou refletir acerca da realidade só volta. É isso aí, tá? Gente, 1h27. Não vamos poder esticar mais por hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 21 horas, aí sim, para tratar do quarto objetivo da Agenda 2030, educação com qualidade. Embalagem bonita, tá? Mas que a mim não pega não, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.